Aleluia. Então, amados, aqui nós vemos, né, como que a igreja de Cristo, os primeiros crentes, os primeiros discípulos, as primeiras pregações, as primeiras conversões foram impactantes. É interessante, a coisa mais linda, o milagre mais lindo que nós vemos hoje é uma conversão. É uma pessoa convertida, nascida de novo, nascida da palavra, nascida do Espírito. Um cristão genuíno. Cristão é como Cristo. Como é que eu identifico um cristão, pastor? Vamos lá na Bíblia, já vamos voltar para o texto aqui. Vamos lá em 1 João. 1 João capítulo 4. Aleluia. E eu quero ler o versículo 15 ao 17. Diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Qualquer que confessar o quê? O quê? Lembra que isso foi a revelação que Deus deu para Pedro. Jesus falou: és o Cristo, Filho de Deus. 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Conhecemos e cremos. Eu falo sobre o amor, eu conheço e tenho. Você fala sobre o amor ou você conhece e tem? Há uma diferença. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é o perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é ou como ele é, somos nós também neste mundo. Interessante, né? Nisto é perfeito o amor para conosco. Nisto o quê? Nisto o quê? Quando nós cremos no amor que Deus tem por nós. Temos esse amor, Deus está em nós e nós em Deus. Nisso é perfeito o amor para conosco, ou em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Ninguém tem medo, ninguém tem desesperança, porque qual ele é ou como ele é, somos nós também neste mundo. Um cristão, ele tem que ser como Cristo, irmãos. Um cristão, ele tem que ser como Cristo. E Cristo, se nós olharmos humanamente nesse mundo, da visão natural, nós vemos que Cristo sofreu nesse mundo. Foi rejeitado, humilhado, caluniado, blasfemado, desprezado, ignorado. Depois, por fim, seu propósito de Deus, ele ser
punido ali para ser crucificado. Mas só que ele já obteve vitória sobre isso. Mas agora nós temos que aprender que, como ele é, nós temos que ser também. Ser filho de Deus, crer no Filho de Deus, crer no amor de Deus, ter o amor de Deus. E aí, como ele é, nós também somos desse mundo. Pensamento mais ilógico que permeia na mente de muita gente é que as pessoas são diferentes de Jesus. Você é diferente quando não está em Jesus. Porque a palavra que Jesus veio trazer, se a palavra que ele veio trazer está em mim, se o amor de Deus que foi revelado em Jesus está em mim, se o Espírito Santo prometido por Jesus está em mim, que estava em Jesus, está em nós agora, qual a diferença que temos de Jesus? Mas Jesus já teve o corpo glorificado, nós já temos logo, vamos ter. Daqui a pouco tempo, teremos também o mesmo corpo. Mas enquanto estamos, a palavra está falando, enquanto estamos aqui neste mundo, não está falando da eternidade, não está falando da era vindoura, está falando aqui. Como ele é, somos nós também deste mundo. Um cristão, ungido, tem o amor de Deus em seu coração, a presença de Deus. Voltando para Atos 11, onde lemos inicialmente, palavra que lemos sobre, aleluia, esses varões de Chipre e de Cirene, lá no versículo 20, esses varões, a palavra não denomina se eles eram, se com quem eles estavam, se foram, direcionados por alguém, mas eles estavam ali. E o mais interessante é que a palavra fala, eles entraram em Antioquia e falaram aos gregos, eles não falaram aos judeus. E os gregos sempre é uma figura dos gentios. Falaram aos gentios, falaram aos pagãos, anunciando o Senhor Jesus, não o coitado Jesus, não o Jesus do passado, o Senhor Jesus, anunciar o Senhor Jesus. Em consequência, isso daquilo que eles anunciavam, versículo 21, e a mão do Senhor era com eles. O que quer dizer mão? Tinha uma mão de Deus sobre eles? Não, quer dizer, o poder de Deus estava sobre eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Crer é uma coisa, se converter é outra coisa. Eles creram e se converteram. Porque crer é acreditar. Mas eu posso acreditar e não aceitar. Agora, crer e se converter é crer e aceitar para mudar para andar agora no novo estilo de vida, para viver essa nova vida. Muita gente crê, mas não aceita. Ou melhor, não se converte, não aceita viver esse estilo de vida de cristão. Então você, na verdade, crê, mas ao mesmo tempo é um descrente. E agora, irmãos, então muita gente, muito número, grande número creu, muita gente creu e se converteu ao Senhor. E aí no versículo 22, a palavra fala, e chegou a fama, a notícia dessas coisas
aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então a igreja, né, a base, estava lá em Jerusalém, onde estavam os apóstolos. E os apóstolos receberam notícia que lá em Antioquia, aleluia, as pessoas estavam crendo e estavam se convertendo. E aí enviaram para lá Barnabé. Barnabé foi enviado para Antioquia. E no versículo 23, a palavra fala que o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, já expliquei sobre isso, ele como Barnabé, né, como conhecendo toda a cultura dos judeus, de que forma ele poderia ver a graça de Deus? Eles estavam, aqueles homens de Chipre e Cirene, eles estavam pregando aos gregos, aos gentios. E eles crendo e se convertendo, ele viu a graça de Deus. Favor de Deus. Que era que os judeus não viam a graça de Deus em Jesus. Não viam. Tinham ciúme dele, tinham inveja dele, mentiam contra ele, odiavam ele. Mas isso era a natureza deles. Mas a natureza de Barnabé é diferente. Aí Barnabé chega em Antioquia, vê a graça de Deus, porque só assim podemos ver a graça de Deus, e se alegrou. Diga comigo, se alegrou. Então quando nós vemos, né, o gentil, o pagão recebendo o Senhor, recebendo salvação, nós se alegramos. Nós vemos alguém crendo e se convertendo, nós se alegramos. Amém? Aleluia. E ele então, ele traz ali, leva para eles uma exortação. Que exortação era importante para eles? A todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Fale comigo, firmeza de coração. O que é firmeza de coração? É firmeza da crença. Porque eles tinham crido. Então permaneçam firmes nessa crença. Não sejam oscilantes. Porque aqui fala das características de Barnabé, porque era homem de bem. Como eu falo, né, aqui em Atos é muito utilizado essa expressão, cheio do Espírito Santo. Diga comigo, cheio do Espírito Santo. Porque as igrejas de hoje, irmãos, as igrejas não são cheias do Espírito Santo. E aí é por isso, irmão, que vive, né, ou que se vira, na verdade, né, uma coisa monótona, chata, desgastante, porque são pessoas vazias do Espírito Santo, sem o Espírito Santo. E tudo quando nós fazemos sem o Espírito Santo é desgastante, é cansativo, é chato. Mas quando somos cheios do Espírito Santo e de fé, nota que está separado aqui, e de fé, é algo a mais. Tinha o Espírito Santo, estava cheio dele, mas também tinha fé. Amém? Isso é muito importante. E muita gente se uniu ao Senhor. Uniu. O que quer dizer a palavra unir? Se tornar um com o Senhor. Esse é o ponto que muita gente não entende o que é ser cristão. É Cristo em nós e nós em Cristo. Com o Senhor. Esse povo foi exortado por Barnabé e muita gente se uniu ao Senhor. Se torna um com Ele. O Senhor é um e eu sou outro. Por quê? Se não é um cristão, a palavra dele não está em você, o amor dele não está em você, o Espírito dele não está em você, a presença dele não está em você, eles se uniram ao Senhor.
Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia, Saulo que é Paulo. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, que ele está chamando, né, de igreja. Então já era uma igreja ali. Já era uma igreja por quê? Porque as pessoas estavam crendo, estavam se convertendo, estavam unidos ao Senhor. Então era uma igreja. Essas coisas, como eu falo, que você vê ali, denominação não sei o que cristã, denominação não sei o que cristã, quer dizer que é ungida. Isso não quer dizer que isso é igreja. Igreja é quando as pessoas creram e se converteram e se uniram ao Senhor, se tornaram um com o Senhor. Então, não naquela denominação religiosa, não, naquela igreja. Eles permaneceram ali por um ano se reunindo e ensinaram muita gente em Antioquia. Então teve muito ensino ali. Estava Paulo e Barnabé trazendo muito ensino. Então eles precisavam ser ensinados, quase um ano. Qual a importância do ensino? Porque todos aqueles que creem, se convertem, né, e se unem ao Senhor, se tornam um com o Senhor, precisam ser ensinados para quê? Para ter o crescimento. Para ter o conhecimento. Né? Maior, conhecimento maior. E pela primeira vez foram chamados, os discípulos foram chamados cristãos. Um ano, os discípulos sendo ensinados, foram chamados de cristãos. Será que hoje aqui podemos chamar todos de cristãos? Boa pergunta, pastor. Será que hoje, no meio daquele sistema religioso que se denomina cristianismo, podemos ver cristãos ali? Cristãos. Sinais de Cristo. Cristo, ele tinha sinais em toda a sua trajetória. Sinais dos cristãos, dos apóstolos, eles tinham sinais. Agora eu quero falar de uma questão aqui, já vou explicar outras coisas, que o que pode limitar os sinais? O incrédulo pode limitar um sinal. A incredulidade pode limitar os sinais. Quero mostrar algo para vocês aqui no livro de Atos ainda. Aleluia. Atos 9. Pedro, ele vai realizar 2 milagres. Ele vai operar na fé 2 milagres praticamente simultâneos. E lá no capítulo 9, então, no versículo 32, primeiro ele vai curar um paralítico, há 8 anos, um homem por nome Enéas. Aleluia. Vamos lá. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos. Santos quer dizer aos que creem que estão em Cristo. Amém? É santificado por Cristo, que habitava em Lida, e achou ali certo homem não fala que era um discípulo, não fala que era um santo, não fala que era alguém que estava já crendo, fala de um homem,
chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Enéas, eu vou fazer um propósito de oração para ver se Deus quer te curar. Jesus Cristo te dá saúde. E por que Pedro falou que Jesus dava saúde? Porque Pedro era cheio do Espírito Santo, tinha fé, tinha autoridade na sua palavra, para declarar e decretar ao paralítico, dizendo: Jesus Cristo, ele te dá saúde. E também fala: levanta-te, faz a tua cama, e logo se levantou. Amém? Então aqui são sinais do apostolado, sinais da igreja, sinais. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre sinais, a operação de sinais e os impedimentos que podem ter. Versículo 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. O sinal, irmãos, ele é tão interessante que leva a pessoa, quebra os argumentos das pessoas, quebra os questionamentos das pessoas. Por isso que é necessário, por isso que o ministério de Jesus tinha sinais, e é necessário a igreja de Jesus ter sinais. Por isso que você vai ver toda a trajetória da igreja de Atos, os sinais, e pessoas crendo e se convertendo, por causa dos sinais. Como também por causa da pregação, anunciando Jesus. Amém? Aleluia. Então muita gente ali se converteu por causa de um sinal. Aleluia. E agora aqui, aleluia, um pouquinho adiante, a palavra fala de uma discípula aqui, né? O homem não era ninguém, mas aqui a mulher era uma discípula chamada Tabita, versículo 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aí, por fim, aconteceu, ela adoeceu e morreu. E aí colocaram o corpo dela em um quarto alto. E aí aconteceu que, versículo 38, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, quem ouviu? Os discípulos. Quem estava ali? Pedro, apóstolo. Lhes mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E aí ele vem, versículo 39. Levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto para as viúvas, rodeavam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Quando ela estava viva, então ela estava ali chorando, mostrando o que ela fazia. Mas aqui Pedro vai fazer algo semelhante a Jesus, e eu vou explicar isso para vocês. Versículo 40. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas. Espera aí, presta atenção nisso. Por que a palavra relata isso? Por que Pedro teve essa atitude? O que elas estavam fazendo mesmo? Lembra? Li o versículo anterior. Ou no 38. O que elas estavam fazendo? O que elas estavam fazendo? O que mesmo? Como? Alguém se lembrou, glória a Deus, chorando. Chorar para Deus resolve alguma coisa? Chorar é a externalização de tristeza, de dor. E não tem nada a ver com fé, a tristeza e o choro. Nada. Então Pedro manda as choronas sair para fora.
A descrença saiu para fora, pôs o joelho, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu seus olhos e vendo a Pedro, assentou-se. Aleluia. Jesus fez o milagre de ressurreição. Por que Pedro não podia fazer? Por que a igreja não pode fazer? Porque não são igreja, né? Ou não querem ser igreja, não querem viver como igreja. Interessante, porque dentro desse assunto aqui, o mesmo aconteceu, a mesma atitude Jesus teve quando Jesus foi na casa de Jairo, quem lembra? O chefe da sinagoga, que a sua filha estava muito enferma, ele chamou Jesus disse: eu irei dar saúde. No meio do caminho, a mulher de fluxo de sangue aborda Jesus, é curada, e aí o que acontece? Vem alguém, anuncia para o homem, para Jairo, que a filha morreu. Jesus disse: não temas e creia somente. E aí quando Jesus chegou lá, o que aconteceu? Tinha um monte de gente chorando, e aí Jesus pega e fala assim: a menina dorme, e eu irei despertá-la. E aí começaram a rir de Jesus. Tu não conheces a morte? Ele falou: sim, vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. E aí o que ele fez? Ele fez sair todas elas. Foi somente com ele, Pedro, Tiago e João. E lá ele disse: menina, levanta-te. E a menina se levantou. Porque Jesus também mandou aquelas mulheres saírem. Porque essas pessoas nesses ambientes são impedimentos. Impedimentos. Eu me recordo, irmãos, quando uma certa ocasião eu fui orar por uma pessoa, estava no estado terminal de câncer, e eu pelo Espírito eu sabia que Deus já queria, né? O Senhor já queria, estava ali para curar aquela pessoa, mas havia duas pessoas na casa da família que infelizmente eles não acreditavam em nada. E eu no momento ali, né, poderia ter tido essa atitude, mas não tive essa ousadia de mandá-los sair. Enfim, eu fiz a oração, mas a incredulidade deles impediu a cura dele. E eu saí dali, daquele lugar, não triste, não desanimado, mas determinado a perseverar em oração, em busca pela vida dele. E aí no dia seguinte eu fui trabalhar ali nas proximidades ali, onde essa pessoa estava, e comecei a orar e declarar e adorar a Deus no Espírito. Passei aquele dia no Espírito, adorando no Espírito, e de repente o Espírito Santo trabalhou, tocou no coração dele, e ele mandou me chamar para eu orar por ele novamente. E quando eu fui lá orar, não tinha mais ninguém na casa. Naquele momento, o Senhor me deu a palavra de revelação, a palavra de conhecimento, que ele iria novamente trabalhar, que ele iria novamente construir uma casa, que o Senhor estava dando saúde para ele. E o Senhor deu, o Senhor me viveu por muitos anos, por muito tempo. E ele trabalhou novamente, ele construiu a casa que ele queria construir. Então, o que eu quero dizer aqui, o que Pedro teve essa atitude, o que Jesus também teve lá com a filha de Jairo, manda aquelas pessoas sair, porque a incredulidade, ela gera um impedimento. Quando eu orei a primeira vez por aquela pessoa, eu senti um impedimento, irmãos. Deus querendo fazer algo, mas a negatividade, a incredulidade se opondo à vontade de Deus. Se fosse hoje, nos dias de hoje,
que a gente está um pouco mais maduro, eu ia pedir licença para aquelas pessoas. Mas graças a Deus que eu perseverei, persisti, e a obra foi feita. Mas o que eu quero dizer é que a incredulidade no ambiente limita a operação, os sinais de Deus. A pior coisa é tu querer ficar pregando ou falando, ou querer estar operando para pessoas que não estão nem aí para Deus. São descrentes, são incrédulos, que elas sabem fazer chorar, lamentar, que elas sabem dizer, conhecemos a morte. O que elas sabem é ridicularizar aquilo que a palavra de Deus fala, como Jesus quando disse, a menina não morre nesta morte, ela dorme e irei despertá-la. E riam-se dele. Por isso que ele teve que fazê-la sair. Por isso que Pedro teve que fazê-la sair. Por isso que muito ambiente, muitas situações, quando formos orar, temos que fazer sair a incredulidade, a negatividade. Porque ela não é compatível com a operação de Deus. Amém? Aleluia. Então, amados, voltando aqui à questão cristã, a questão sinais, a questão atos, feitos. Aleluia. Lá no livro de Atos, aqui no Atos capítulo 4, Pedro, ele realiza o primeiro milagre de cura em nome de Jesus. Aquele homem que era coxo, paralítico, aleijado, aquele que era posto em frente à porta do templo chamado Formosa. E aí Pedro, ele vai ser interrogado, questionado pelo Sinédrio, perguntando a eles, e eu quero ler capítulo 4, a partir do versículo 1. Olha, interessante que a incredulidade e o que o padrão religioso, ele questiona, irmãos. Se ele começa a ver poder de Deus, sinais de Deus, ele começa a questionar. Sempre vai ser assim, irmãos. Mas nós não podemos se importar com os questionamentos. Nós temos que andar pelo direcionamento do Senhor. Amém? Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Espera aí, deixa lá. O que acontecia com os sacerdotes, com os saduceus? O que acontecia? Eles se ressentiam, se sentiam ofendidos, se sentiam afrontados, porque o ensino de Jesus era um ensino de valor, e o ensino deles, os escribas, era um ensino sem nenhum valor, sem nenhuma essência, sem nenhuma vida. Então eles ficavam se doendo-se, porque Cristo era ensinado, era anunciado em Cristo a ressurreição dos mortos, a nova vida em Cristo, o plano eterno de Deus. E como eles estavam, os religiosos, estavam só no plano, não no eterno, mas no natural, no passageiro, eles ficavam doendo-se.
Estão falando de coisas maiores do que nós. É muita presunção deles. E aí eles ficaram, né? Eles estavam então anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos. Esse ensino é muito importante, porque aqui está, como eu tenho falado, a pregação, os apóstolos, eles pregavam, ensinavam muito a respeito da ressurreição. O testemunho da ressurreição de Jesus, e aqui o ensino anunciava em Jesus a ressurreição dos mortos. A nova vida em Cristo e a nossa vida no reino eterno de Cristo. Aleluia. Versículo 3. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então ficaram ressentidos, e aí o que acontece? Ficaram enciumados, e aí lançaram mão dos apóstolos de Pedro e João e colocaram onde? Na prisão, até o dia seguinte. Só que no versículo 4, olha bem, eles prenderam Pedro e João, mas não prenderam o que foi anunciado. Interessante isso. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Chegou o número desses homens a quase 5.000. Imagine se eles tivessem crido em Pedro e em João, e agora estavam presos. Mas eles creram em quem? Quem que eles estavam anunciando? Quem eles estavam ensinando? E por que quando os dois foram tirados de cena, muitos creram? Dos que ouviram a palavra, porque ouviram a palavra. Pedro não estava falando dele, estava falando, ensinando em Jesus a ressurreição dos mortos. E muitos creram, voltando lá, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Creram. Porque Jesus foi anunciado. Creram. Irmãos, e por que Jesus é anunciado? Porque Deus estabeleceu, né, a pregação. Porque por meio da pregação que o homem pode crer. Aprove a Deus salvar os que creem pela pregação. E eles tinham pregado, tinham anunciado. E mesmo que eles foram para a prisão, a multidão que ouviu a palavra, creram. Creram. Maravilha, né? Eles não ficaram, irmão, frustrados, desesperados, porque Pedro e João foram para a prisão. Eles ficaram crendo, porque a palavra foi pregada para eles. Aleluia. Uma pregação. Uma pregação. Eles creram. Quantas pregações você precisa para você crer? Então eles ficavam doídos ali, né? E aqui é interessante que depois que Pedro ele vai ser e João foram presos, aleluia, aí eles vão interrogar Pedro e João. E agora no versículo 7, olha que interessante. O que é o ciúme religioso, né? A inveja religiosa. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizesse isto? Se referindo à cura do homem coxo. Com que poder? Em nome de quem vocês fizeram? Boa pergunta.
Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, eu sempre vou enfatizar, esse era o padrão para a igreja no início, cheio do Espírito Santo. Hoje está todo mundo cheio do ego, cheio de si, vazio do Espírito Santo, cheio de intelecto e o Espírito Santo. Cadê? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, vós, anciões de Israel. Aí ele vai anunciar muitas coisas, né? Mas o questionamento foi, né? Com que poder e com que autoridade? E aí vai lá no versículo seguinte, 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este que era aleijado está são diante de vós. Em nome, esse nome que tem poder, esse nome que tem poder, esse nome. Não existe poder fora desse nome. E não existe o nome de Jesus sem poder. Um cristão verdadeiro sem poder. Uma igreja verdadeira sem poder. Então aqui estavam, né, esses apóstolos. E aqui no versículo 13, para concluir essa questão, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras, em doutos, se maravilhavam, se admiravam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então eles viram o que em Pedro e João? O que eles viram? Timidez. Não sei falar. Estou com medo. Vocês vão prender muito tempo a gente. O que eles viram em Pedro e João? Ousadia. Por que tinha ousadia? Por que tinha ousadia? Porque eram cheios do Espírito Santo. Tinha autoridade para exercer essa autoridade, poder, no nome de Jesus. Como exercer? Agora, comparando esse texto com o texto de Marcos, capítulo 1, Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 1. Aleluia. A partir do versículo 21, era tão perceptível, irmão, por isso que eu falei, Jesus tinha os sinais, ele tinha característica, mas a incredulidade deles cegava eles para a verdade de Cristo. E é isso que acontece com muito religioso. Entraram em Cafarnaum, Marcos 21, isso mesmo. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, Jesus, ali ensinava. O que ele fazia? Ensinava, certo? E quem é ensinado, o que faz? Aprende, né? Diga comigo, aprende. Você já aprendeu alguma coisa? Esse 22.
e admiraram-se da sua doutrina, do seu ensino, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Os escribas, irmãos, eles eram os homens de grande conhecimento, porque eles tinham que escrever. Naquelas épocas eram bem limitada a questão da escrita, e só os escribas podiam escrever, mas eles recitavam muito a palavra. E aí eles ensinavam muito o povo, né, no templo e nas sinagogas. Mas o ensino deles era bem formal, era bem tradicional, era bem superficial, era bem vazio, era bem seco, mas Jesus ele ensinava como tendo autoridade. Era uma palavra definida, não uma palavra incerta e segura. E aí eles observavam isso. E no mundo espiritual isso é muito visível, é muito perceptível. Vamos ver o que acontece. Versículo 3. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Viesse a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te, silêncio, sai dele, sai. Não sai. Não sai? Não tem não sai. Sai dele. Então o espírito imundo, agitando-se e clamando com grande voz, saiu dele. Saiu dele. E agora, 27, e todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois, qual autoridade pede? Suplica? Não, ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Diga comigo, eles lhe obedecem. Quem obedece? Interessante, né? Cada coisa que, olha, os espíritos malignos obedecem à autoridade de Jesus. Tem gente dentro das igrejas, passeando pelas igrejas, não obedecendo a palavra. Mas a questão aqui é a seguinte: todos se admiravam e perguntavam entre si, dizendo: que é isso? Que novo ensino é esse? Pois com autoridade ele ordena, ele manda aos espíritos imundos e eles obedecem. Eles obedecem. Ele manda sair e ele sai. Ele manda ele se calar e ele se cala. Que autoridade é essa? Que ensino é esse? Então, como eles não conheciam, não entendiam, porém eles percebiam uma diferença entre Jesus e entre os escribas. Em outras palavras, o que estamos falando é que a diferença entre uma igreja de Jesus e uma religião é que uma religião vai criar 1001 coisa, mas você não vai ver libertação, você não vai ver os sinais de Cristo ali. Você não vai ver autoridade ali. Você não vai ver libertação ali. Você não vai ver conversão ali. E muito menos você vai ver ali a pessoa cheia do Espírito Santo ali. Lugar de conveniência. Até os espíritos imundos têm um lugarzinho para conveniência para eles.
Ninguém manda eles embora, eles não obedecem a ninguém, e tudo fica como está. O imundo fica no imundo, o maligno fica no maligno, e somos a igreja, estamos crescendo em número. Sinais da igreja de Cristo. Precisa haver sinais também na vida dos cristãos. Todo cristão verdadeiro, irmãos, ele não precisa andar preocupando, Senhor, me abre uma porta aqui, uma porta ali. Irmãos, tu caminhar com Deus, Deus ele te coloca ali, te coloca lá, te coloca colar, e ele vai te colocar onde? Bem onde tem problemas. Para quê? Para aquele problema ser resolvido. Bem onde tem, uma manada de espírito maldito. Para quê? Para aquela manada de espírito maldito ser repelido. Ele te coloca diante do doente, para quê? Para que você ore e aquele doente seja curado. Então você não precisa ficar pedindo para Deus por isso, você precisa apenas estar cheio do Espírito Santo, porque daí o Espírito Santo vai estar no comando. Quem está no comando? Você ou o Espírito Santo? A palavra fala que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. A importância de receber Jesus, irmãos, como o povo lá, aquele povo onde lemos lá em Atos, aonde aqueles varões lá de Chipre e Cirene pregaram a palavra, e aquela gente creu, aquele povo creu, e a mão do Senhor estava sobre eles, o poder do Senhor estava sobre eles. Então eles não estavam falando uma palavra vazia, porque a palavra do Senhor não é uma palavra vazia, é uma palavra de poder. Mas a palavra não quer dizer que a palavra por si só ela opera. Depende de quem dispensa e como se dispensa essa palavra. Amém? Aleluia. Tentando mostrar para você aqui sobre os sinais da Igreja de Cristo, e que você identifique-se nela. E sinais de um cristão, para que você se identifique como um cristão. Aleluia. Então, aqueles homens de Chipre e Cirene, eles pregaram aos gregos, falaram aos gregos, anunciando, lá em Antioquia, anunciando o Senhor Jesus. Não pregaram fraco Jesus, coitado de Jesus. Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. A mão do Senhor era com eles. Note que algumas situações, o próprio apóstolo Paulo, um pouco à frente, nós poderíamos ver em alguns lugares onde ele foi, que ele pregou Cristo e as pessoas receberam. Em alguns lugares ele foi e pregou Cristo e as pessoas rejeitaram. E quando ele rejeitou, o que ele fez? Qual foi a ordem de Jesus para ele? Sacode o pó do teu pé. Porque eles não querem. Deixa eles para trás.
Jesus falou também isso quando enviou seus discípulos. Se entrar na casa que entrarem e não receberem, sacode o pó que se apegar a vocês. Que eles não querem. Irmãos, há uma implicância muito grande para aquele que rejeita a palavra. E o diabo não quer que você ouça isso, que você entenda isso. Há uma implicância, isso compromete muito a tua vida, teu destino. Não estamos aqui falando da palavra de homem, estamos aqui falando da palavra do Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. O ministério de Cristo, a trajetória dele foi marcada pelos sinais. Observavam ele, como que ele pode isso? Quem é esse? Que doutrina é essa? Ele manda os espíritos imundos saem, obedecem ele. Porque ele ensinava com autoridade. Autoridade. A autoridade, irmãos, ela é conhecida no mundo natural e no mundo espiritual. Quem é autoridade e exerce autoridade é observado no mundo natural e no mundo espiritual. Entenda isso. Cristão, ele está colocado num lugar de autoridade. Então, se você se denomina cristão, mas não se vê como uma autoridade, reavalie seu cristianismo. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar. Pai, nós oramos em nome de Jesus, te louvando, Senhor, pela sua palavra, porque a sua palavra é poder, é vida. Aleluia. E nós oramos em nome de Jesus para que teu Espírito Santo testifique dela, confirme ela em cada coração aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, e em nome de Jesus nós te agradecemos, somos gratos por esta palavra, por esta obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos?